A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Nesta noite eu quero deixar uma palavra para a nossa meditação, baseada no livro de Mateus, capítulo de número 3, onde nos narra, do versículo 3 ao 16, o batismo de Jesus no Rio Jordão. O texto vai nos informar que Jesus deixa a Galileia e veio em direção ao Rio Jordão, onde João Batista estava batizando. E quando ele chega na margem do Rio Jordão, quando João Batista avista Jesus, diz a palavra que ele opunha-se em batizar o Senhor Jesus. E ele dizia: eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim. Então o Senhor Jesus, ele deixou claro para João que era necessário que se cumprisse toda a justiça de Deus. E então João o permitiu. E então entraram ambos às águas para ser batizado. Diante desta palavra, nós vemos a necessidade do cumprimento da palavra de Deus em nossas vidas. De tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou através da sua palavra. Quando a parte teórica, ela entra na parte prática para cumprir os desígnios de Deus. Quando a gente lê esse texto, a gente para analisar no livro de Mateus, no capítulo 28, o versículo de número 19, quando o Senhor Jesus disse: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós deparamos também com o texto em Marcos, capítulo de número 16, versículo 15, o Senhor Jesus, após ressuscitar na manhã do primeiro dia, ele aparece também a todos, aos 11 discípulos que estavam reunidos em um mesmo lugar, e também orientam eles para que eles fossem pregar o Evangelho a toda criatura. Porque quem crer, ou quem acreditasse naquelas palavras, naquela mensagem pregada por aqueles discípulos e fossem batizados, seriam salvos. Diante desses dois textos, de Mateus e de Marcos, nós vemos também um complemento de que, quando essa palavra chegasse ao ouvido das pessoas, e que elas, então, ao entender esta mensagem, esta palavra ia entrar no coração delas. Porque no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir, pela palavra de Deus. Então, quando essa palavra que seria pregado pelos discípulos chegasse ao ouvido das pessoas, e que gerasse uma fé no seu coração. Como diz lá em Romanos 10, do versículo 8 ao versículo 10. Vai dizer assim: mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crer
que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Meus queridos, preste atenção. Olha que junção de ir ensinar, porque ao ir ensinar, os ouvidos ouvirão, vai gerar uma fé no coração dos ouvintes, a ponto do coração passar a crer. E então essa boca precisa confessar. Porque ao coração crer e o confessar da boca, será salvo. É forte esta palavra. Mediante esse versículo, nós podemos meditar lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, quando o anjo apareceu a Filipe para ir pregar para um moço que tinha ido em Jerusalém para adoração. Imagina, meus irmãos, meus ouvintes, que o moço tinha ido a Jerusalém para adoração. Só que esse moço que tinha ido no templo em Jerusalém para adorar, ele ainda não tinha confessado ao Senhor Jesus. Ele ainda não tinha crido nesta palavra. Mas Deus, pela sua onisciência, como nós podemos ver no livro de Salmo, o Deus que, ainda que nós estejamos lá distante, em alto mar, a mão dele nos guiará e a sua destra nos sustentará. O mesmo Deus que, quando nós vemos em Marcos capítulo 2, aquele Senhor Jesus que, vendo os murmuradores, os saduceus murmurando, porque Jesus dizia que perdoados estava o pecado daquele moço, e eles arrazoaram em seus corações, Jesus disse para eles que, para que eles saibais que o Filho do Homem tinha poder para perdoar pecado, ele disse ao paralítico que levantasse e fosse curado. Esse Jesus que não precisou daqueles homens falar, mas só de pensar Jesus já sabia. Esse Deus contemplava que no coração daquele mordomo ele não tinha aceitado a Jesus. Então o anjo aparece para Filipe e diz: Filipe, desce para a parte de Gaza que está deserta. Filipe então obedeceu a voz. E quando Filipe vai, ele depara com o mordomo voltando de Jerusalém em sua carruagem. E o anjo do Senhor manda que Filipe aproximasse daquele carro. E Filipe aproximou-se daquele carro. E então Filipe ouviu que ele lia no livro do profeta Isaías, no número 53, no capítulo 53. E ele perguntou: entende tu o que lê? E ele diz: como eu poderei entender se alguém não me ensinar? Olha Mateus 28, 19. Ide e ensinai. E então o mordomo pediu para que Filipe subisse e se assentasse com ele naquela carruagem. E Filipe então subiu e a carruagem continuou a sua caminhada. Mas Filipe continuou conversando com o mordomo, conversando a respeito da salvação. E quando então Filipe entra no assunto, falando para ele sobre aquele mordomo, sobre aquela ovelha muda que foi levada ao matadouro, e fala para ele a respeito do batismo, de repente o olhar do mordomo cruzou com um lago d'água.
E ele disse, Filipe, eis aí água, o que impede que eu seja batizado? E é claro que o batismo não é tomar um banho na água. O batismo, ele tem o seu significado e ele precisa ser realizado diante de um testemunho de fé. Então Filipe vira para ele, é lícito, mas se tu crer. E o mordomo naquela hora disse para Filipe, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí então o mordomo falou, para a carruagem. Porque agora, diante do seu testemunho de fé, de crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aí sim, porque você ouviu o que eu te falei, gerou uma fé, você contemplou o lago d'água e acreditou que então agora você tem condições para ser batizado, porque você creu e testemunhou com a sua boca. A Bíblia diz que desceram ambos as águas e Filipe o batizou. Você já prestou atenção que o batismo de Jesus entrou João e Jesus no lago? Você vê que entrou ambos também na água, Filipe e o mordomo. Por quê? Porque a Bíblia ela nos traz exemplos para que nós possamos seguir. A Bíblia é a nossa regra de fé. Como que foi o seu batismo? De repente aparecem pessoas explicando que o batismo não importa isso, não importa aquilo, que não tem uma forma adequada para poder ensinar, mas se o Senhor Jesus é o meu mestre, e se eu quero que a justiça de Deus, que se cumpriu na vida de Jesus, se cumpra na minha vida também, e se tem o exemplo do mordomo seguindo o que Jesus fez, esta é a palavra que precisamos apegar nela. Porque quando nós olhamos no livro de Colossenses, no capítulo 2, versículo 12, nós vamos ver também que a Bíblia diz que esse batismo tem o significado de sepultamento. E quando entra ambos as águas e é batizado, ali, pela fé, o velho homem está sendo sepultado. Quando ele sai das águas, sai uma nova criatura, um novo homem, com novidade de vida, com uma nova visão, com uma nova mentalidade, com um testemunho de fé, que ele morreu para o mundo e nasceu para Deus. Meus queridos, esta é a palavra. Quando que você se batizou? Você não sabe o dia que você se batizou? Não. Preste atenção. Você precisa ouvir, crer, testemunhar com os seus lábios, para então efetuar o batismo. Por isso que o Senhor Jesus disse, ide e pregai, porque quem crer e for batizado será salvo. Não é o seu pai que decide por você. Não é a sua mãe que decide por você. Não é o seu avô que decide por você. É você. Ao ouvir a palavra, esta palavra gerar uma fé no seu coração. Ao entender a morte e a ressurreição de Jesus na cruz do Calvário, e receber Ele como Salvador da sua alma. Como diz lá no Evangelho de João, que todo aquele que Ele veio para os que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Você sabia, à luz da palavra, que aqueles que ainda não receberam Jesus como Salvador da sua alma não é filho de Deus? Medite nesta palavra, lê lá, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12.
Você quer ser filho de Deus? Receba Jesus como Salvador da sua alma. Porque você está recebendo a salvação da sua alma e tornando herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo Jesus através da palavra, através da sua fé, através do exercício da sua fé, de deixar-se cumprir a palavra de Deus na sua vida. Que Deus nos abençoe. Que o poder desta palavra vinha como o sol pela manhã. Você já acordou pela madrugada? Você já viu que tremenda escuridão? Mas você já viu quando o sol vem raiando, como a escuridão vai embora? Sabe por quê? Jesus, ele é a luz. Aonde ele chega, as trevas se afastam. Que o poder dessa palavra traz luz e entendimento ao seu coração para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.